Glória a Deus, mais um sábado abençoado, você está aí na sua casa. Nós queremos compartilhar hoje a nossa terceira lição, Jesus purifica o templo. Eu desejo que você possa aprender poderosamente, você possa crescer, você possa ser edificado, a sua família possa ser abençoada no amor de Jesus. Nós vamos hoje ver uma das mais importantes passagens das Escrituras, o momento em que Jesus ele purifica o templo em Jerusalém. Quero lhe dizer, eu, obreiro júnior da Igreja do Evangelho Quadrangular da Pajuçara, que a sua vida nunca mais será a mesma. Depois destas lições, você vai compreender quem é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após os louvores e a vinheta, estará com você esta terceira lição. Jesus purifica o templo. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família. Não se esqueça de assistir, compartilhar para o maior número de pessoas, para que pessoas possam ser também, assim como eu e você, a minha e a sua família, estão sendo abençoadas e edificadas no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma ótima lição. Amém. So anytime you stop me, you want your I know. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou,
pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Aleluia, paz e graça a você e a toda a sua família. Nós vamos iniciar agora a nossa terceira lição desta série tão abençoadora, Jesus, quem é Ele? A nossa terceira lição, ela vai tratar a respeito do tema Jesus e a purificação do templo. Para isso, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de João. Nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo de número 25. Abra a sua Bíblia em João capítulo 2, do 13 ao 25. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim, ó: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, preste-me atenção, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito uma açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos os seus discípulos, lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amantíssimo Deus, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Eu te apresento a vida deste meu amado, desta minha amada que está agora na sua casa. Te apresento, meu Deus, o meu coração. Que a tua palavra possa ser proclamada, que a tua palavra possa ser ensinada, inspirada por ti, Senhor, e que ela possa encontrar terra boa nos nossos corações. Dai-nos ainda mais entendimento de ti, porque nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos saber quem tu és. Nós queremos caminhar contigo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, neste momento aqui, a Páscoa estava muito próxima, e a Páscoa aqui é a Páscoa dos judeus. Jesus, sabendo disso, ele sobe a Jerusalém e ele vai ao templo. E simplesmente ao entrar ali naquele local, ele tem ali uma cena um tanto quanto desagradável. Ele percebe a profanação que ali faziam e, tomado pela coragem, desafiando até mesmo os religiosos, hipócritas e tradicionalistas da época, a Bíblia nos fala, conforme nós lemos, que Jesus ele empunhou um chicote de cordas e enxotou os animais que ali haviam. Eram bois, ovelhas, pombos, e ainda haviam ali também os cambistas, que ao verem a atitude de Jesus com aquele chicote de cordas, também correram com medo, não entendendo o que ali estava acontecendo. A Bíblia nos diz que Jesus virou as mesas, espalhou moedas que ali haviam por todos os lados. E eu quero dizer que nunca antes se viu isso em Israel. Nunca se ouviu tal notícia pelas ruas de Jerusalém. O ocorrido ali era um caso inédito. E talvez alguém naquele momento quisesse julgar apressadamente, dizendo que aquilo era uma profanação praticada pelo recém-chegado Jesus. Outros, quem sabe, quisessem reagir, mas ao mesmo tempo não se achava com coragem, ou pelo menos com razão. Era Jesus de Nazaré, o próprio Filho de Deus, que estava iniciando a obra restauradora do homem caído e distanciado de Deus. O início da purificação se dava pelo templo, para continuar ao longo de seu ministério, chamando os homens à purificação e transmitindo-lhe as verdades divinas. Vale ressaltar que o templo de Jerusalém aqui simboliza a minha vida e simboliza a sua vida. Jesus não aceita dividir a minha vida e a sua vida com ninguém. Jesus não aceita que a minha vida e a sua vida, o meu corpo e o seu corpo, seja tratado de qualquer forma. O templo naquele momento havia perdido a sua principal identidade, que era o local de se adorar a Deus. Havia se tornado um local de comércio, havia se tornado um local de negócios, onde homens mal intencionados se aproveitavam da fé das pessoas para ali transformar a fé em fonte de lucro. E eu quero dizer que você é muito precioso para Deus, você é muito importante para Deus. O Senhor jamais vai aceitar que aquilo que Ele fez com as suas mãos, a Bíblia diz que Ele soprou sobre a minha vida e sobre a sua vida o fôlego de suas narinas. Ele jamais vai aceitar que o seu corpo e o meu corpo seja utilizado para qualquer outra coisa que não seja para a sua glória. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ali no templo de Jerusalém, aqueles homens não glorificavam a Deus com aquele comércio, não glorificavam a Deus com as suas atitudes. O Senhor Jesus mesmo conhecia os seus corações. O único desejo daqueles homens era apenas satisfazer os seus interesses, satisfazer a sua própria ganância. E aqui nós vamos aprender a respeito do propósito que levou aquela atitude tomada por Jesus. Na lição 2 eu disse que nada Jesus fez nesta terra sem que lhe houvesse um propósito, sem que lhe houvesse uma causa, sem que lhe houvesse um motivo. Quando nós vimos na primeira lição que nós estudamos, Jesus, o Verbo,
Com base também neste Evangelho de João, vimos ali o princípio da vida, segundo as palavras inspiradas de João. Agora nós vamos estudar qual o propósito da vida segundo a vontade de Deus. Ele era o Verbo. Ele era aquele que queria manifestar as coisas de Deus aos homens. E agora nós vamos compreender, além do princípio da vida de Jesus, nós vamos compreender o propósito da vida segundo a vontade de Deus. Todas as atitudes de Jesus eram assinaladas pelo propósito da vida, segundo a vontade do seu próprio Pai, ou seja, segundo a vontade de Deus. Todas as atitudes de Jesus eram direcionadas a uma finalidade. Não era nada que era escrito pelo acaso. Não eram ações baseadas em acidentes ou meras coincidências. Havia sim um fundo moral e espiritual. E através das suas atitudes havia sempre uma lição a ser transmitida e a ser aprendida pelos homens, a ser aprendida por mim, a ser aprendida por você, para que cada um de nós aprendêssemos a obedecer à vontade de Deus. E nós sabemos que quando nós obedecemos à vontade do Senhor, quando nós seguimos a sua palavra, nós somos felizes. Foi ele mesmo quem disse: escolhe, pois, a bênção para que viva. Então, quando nós escolhemos viver de acordo com a palavra do Senhor, nós somos como o salmista ali no Salmos 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém ali no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A purificação do templo aqui nos leva a entender a respeito da importância da purificação do nosso corpo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, ele se refere ao corpo, essa caixa física, material que cada um de nós temos. Quando ele se refere ao corpo, ele nos faz alusão de que este corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Se não, vejamos aqui, 1 Coríntios, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, ali no Novo Testamento. Logo após um pouco o livro de Atos, Romanos, você vai ver 1 Coríntios. Vamos ver aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 19. Veja aqui comigo, leia aí você em casa com seus filhos, abra a Bíblia. Vamos manusear bem as Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu vou ler também aqui o versículo 20. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem pessoas que acham que Deus só se preocupa com o espírito do homem, com a sua alma. Muito pelo contrário. O seu corpo também faz parte do propósito divino. O seu corpo é o templo em que o Espírito Santo habita. E esse Espírito que habita no seu corpo, ele vem de Deus. E não se pode admitir no seu corpo coisas que irão torná-lo impuro. O apóstolo Paulo aqui ele relaciona algumas séries, algumas coisas que tornam o homem impuro. Em 1 Coríntios ali, no capítulo de número 6, abra comigo sua Bíblia, no versículo 10 ele diz assim, olha, não erreis. Vamos ver o que torna o corpo do homem impuro. Versículo 10 diz assim, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está a relação de todas as coisas que tornam o seu corpo impuro.
Aqui está a relação de todas as coisas que devem ser banidas do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, que sou eu, que é você. Então, o propósito da atitude de Jesus, em primeiro lugar, foi para nos ensinar a respeito de que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, portanto ele deve ser puro, porque o Espírito de Deus não vai habitar em um corpo sujo, em um corpo contaminado pela sujeira do pecado. E Jesus aqui, no seu propósito, por meio da sua atitude aqui em purificar o templo, ele vai utilizar-se de um instrumento para purificar este corpo. A Bíblia aqui nos mostra que ele fez um chicote de cordas. Não era permitido naquela época a nenhum judeu levar armas ou varas ao recinto do templo. Todavia, Jesus ele lança mão disto e pega aquilo que estava à sua disposição naquele momento. Havia naquele local pedaços de corda, as quais estavam atadas aos pescoços dos bois e ovelhas. Eram cordas feitas de juncos e disto Jesus se valeu para fazer aquele chicote. Não era um chicote semelhante àqueles instrumentos de tortura usado pelos soldados romanos, os quais continham arruelas e pedaços de metais, e que inclusive foram usados, saibam vocês agora, o chicote romano foi o que foi utilizado para açoitar Jesus no dia do seu julgamento, como também a Paulo e a muitos outros cristãos que foram perseguidos pelos romanos daquela época. O que Jesus usou foi apenas cordas para enxotar os animais. Aqui no versículo 15 do capítulo 2 diz assim: e tendo feito um azorrague de cordéis, um chicote, lançou todos fora do templo. Estes juncos eram encontrados por toda parte. Era algo comum, frequentemente. O Senhor usa coisas comuns, vejam bem, ali no templo, por haver essa grande quantidade de animais, havia então essa disponibilidade desse tipo de recurso, desses juncos. Era algo que era comum àquele ambiente. E o que é mais interessante aqui é que Jesus usou coisa comum, coisa que estava ali à disposição. Para quê? Para purificar o templo. Jesus usa coisas simples, como aquele junco, também para nos purificar. Às vezes, a esposa dentro de casa é usada para advertir o esposo ou vice-versa. O patrão no trabalho é utilizado para corrigir o empregado, ou até mesmo o estranho, como foi no caso de Pedro, lá em Lucas capítulo 22, do 59 ao 61. Se você abrir a sua Bíblia aqui, você vai ver por quem Pedro foi corrigido. Não era por algum nobre, ou mesmo um sacerdote, ou mesmo um doutor da lei. Mas aqui no capítulo 22, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 59, nós vamos ler até o versículo de número 50, até o versículo de número 61, que diz assim: passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Então aqui no versículo 59, a Bíblia fala de que um outro afirmava que ele verdadeiramente era discípulo do nosso Senhor Jesus. Eu quero dizer que circunstâncias adversas servem para purificar o crente. E até mesmo o impossível pode acontecer, como no caso ali de Balaão, ali no livro de Números, no Antigo Testamento, no versículo 22, no capítulo 22, versículo 28, fala daquele homem chamado Balaão, a qual foi repreendido por uma jumenta. A jumenta de Balaão falou
para repreender Balaão, porque ele estava prestes a cometer algo que era contrário à vontade de Deus. Eu quero dizer que Deus vai usar de inúmeras coisas para disciplinar, para corrigir e até mesmo para evitar que um mal muito maior aconteça na sua vida. Nós vemos o mundo agora sendo disciplinado. Nós vemos agora do pobre ao rico, do milionário ao multimilionário sendo disciplinado. E isso, meu querido, pode ter toda a certeza que é a oportunidade de Deus para a sua vida. Isso não é para que você se entristeça, isso não é para que você cada vez mais se afaste do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Qual é o pai que não corrige o seu filho quando vê que o seu filho ou está prestes a cometer algo de errado, ou mesmo depois que cometeu algo de errado? E ele corrige para quê? Para que essa atitude não se repita, e talvez se repita até numa proporção muito maior, levando até mesmo à morte do seu filho. Então nós temos que entender que Deus ele utiliza das coisas mais simples desta vida para nos corrigir. O que nós precisamos é ter humildade, sensibilidade. O que nós precisamos pedir a Deus é percepção, para que nós tenhamos condições de perceber que naquele momento determinadas coisas estão acontecendo, não é pelo azar, não é pelo acaso, como muitos dizem. Não, mas é simplesmente para que você seja ensinado, para que você aprenda e para que você cresça. Então aqui o propósito da atitude de Jesus, além de purificar o corpo, né? Além de se utilizar de um instrumento muito comum, um chicote feito com coisas muito simples que ali havia, Jesus aqui com a sua atitude, ele nos mostra aquilo que deve ser purificado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 está escrito: portanto, no tempo da lei, havia cerimônias que tratavam especificamente da purificação. O Senhor ordenou a todo o povo que lavassem os seus vestidos. Se você ler lá Êxodo 19:10, você vai ver essa ordenança de Deus. Os sacerdotes, antes da consagração, deviam se purificar com uma lavagem de água. Tanto os indivíduos como as coisas que eram usadas no templo deviam ser todas purificadas. Segundo Crônicas 4:6, Levítico capítulo 15, do 2 ao 13, você pode conferir isso. Tudo que pertence ao Senhor, tudo que pertence a Deus, como também as coisas usadas no seu serviço, devem ser todos isentos de contaminação mundana. Vamos abrir a nossa Bíblia ali no livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo de número 16. Eu disse que tudo que pertence a Deus e tudo que é utilizado no seu serviço devem ser isentos de toda e qualquer contaminação. Vamos ver aqui Isaías capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O versículo 17 nos diz: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, quando nós lemos aqui Isaías 1,16, nós vemos que não é o pecado simplesmente que separa o homem de Deus, mas é manter-se sujo com o pecado que vai te afastar de Deus, que vai te impedir de receber as bênçãos do Senhor, que vai te impedir de receber o livramento do Senhor. Se a sua casa está protegida, se a sua casa está guardada por Deus, pode ter toda certeza que é necessário que cada vez mais você possa participar dessa limpeza, dessa pureza, dessa lavagem. E o que você precisa entender é que o seu espírito, o seu corpo e a sua alma, os três têm que ser purificados, têm que ser limpos. Não adianta eu andar com o meu corpo puro, limpo, e a minha alma
está cheia de sentimentos ruins, amargura, ressentimento, angústia. É aquela pessoa que não consegue perdoar, que não consegue se libertar do passado, que não consegue se libertar daquilo que já foi, daquilo que já aconteceu, que vive remoendo assuntos que se passaram. Meu querido, como a própria palavra diz, passado, passou. Não contamine a sua alma com o sentimento da vingança. Quantas pessoas não guardam a vingança nos seus corações e tentam a toda hora prejudicar pessoas que de alguma forma, no seu entendimento, um dia também a prejudicou. Se você ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, abra sua Bíblia, no versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É alma e também é espírito. E se tem uma coisa que contamina o seu espírito é quando você deixa de confiar em Deus e passa a confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, o propósito aqui da atitude de Jesus evidenciou a importância de se purificar o corpo, evidenciou que tipo de instrumento foi utilizado para purificação, mostrou o que deve ser purificado, e a atitude de Jesus também nos mostra o processo, nos mostra como deve ser procedida essa purificação. O salmista, em Salmo 119, ali no versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? E ele dá a resposta: observando conforme a tua palavra. A obediência à palavra de Deus é um meio eficaz daqueles que creem se purificar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26 diz isso. Somos purificados e santificados pela entrega que Cristo fez de si mesmo por nós, amando-nos e dando-nos a sua palavra. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus, quando o aceitamos pela fé. Todavia, na caminhada diária, no embate cotidiano, somos suscetíveis de contaminação. Por isso temos que observar a palavra de Deus constantemente, porque ela é a água que lava e purifica. Repito, a palavra de Deus é a água que lava e que purifica a minha vida e a sua vida. A gente pensa que não, mas às vezes numa simples palavra a gente contamina o nosso corpo com o pecado. O próprio Jesus diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai dela. É uma má palavra, uma palavra torpe, uma palavra frívola, às vezes no momento de raiva, até mesmo a mãe para com o filho, até mesmo o marido para com uma esposa. Fala ali uma palavra inoportuna. E naquele momento, o que você deve fazer? Senhor, me perdoe por ter proferido tamanha palavra. Isso não faz parte da tua obra na minha vida. Isso não faz parte do teu espírito na minha vida. Quando você, marido, brigar com a sua esposa e de maneira injusta, você citar algumas palavras que a agridam, que a entristeçam, o Espírito Santo vai sim incomodar você para que você vá lá e se arrependa também diante de Deus, mas também diante daquela que o Senhor te concedeu para ser uma com você. Então você ali deve correr rapidamente, se humilhar, pedir perdão, fazer ali um momento de restituição na vida dela e dizer: meu amor, me perdoe, mas isso não evidencia aquilo que eu sinto por você, isso não evidencia a palavra de Deus que me foi dada sobre como eu devo amar você, porque o próprio escritor diz o seguinte: maridos, amai as vossas esposas. O apóstolo Paulo diz: assim como Cristo amou a igreja
e se entregou por ela. Então a purificação do templo evidencia o propósito da vida de Jesus. E esse propósito nos ensina sobre a purificação do corpo, sobre o instrumento que é utilizado, sobre o que deve ser purificado, o processo de purificação. E aqui também nós ainda aprendemos sobre a importância de se atentar, que nós temos que cuidar disso permanentemente. Nós não podemos vacilar na nossa fé. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Aqui nós temos que entender que aqueles animais não foram de um todo introduzidos no templo de uma única vez. Alguém chegou com um e alguém viu. E copiou e fez da mesma maneira. Depois veio outro, depois veio outro, depois veio outro. E daqui a pouco, o tempo onde era para ser celebrado, para ser glorificado, para ser exaltado a Deus, se tornou em um local de comércio. Então, aquelas pessoas foram ali introduzindo aqueles animais devagarinho para que aquilo não ocorresse num movimento contrário àquelas atitudes. E algumas pessoas que vinham de muito longe se utilizaram até mesmo de desculpas como a falta de tempo, e vendo a facilidade de você já ter ali aquele animal para sacrifício ali bem pertinho, né? Que dirá aqueles pombos que estavam dentro daquelas gaiolas, eles foram se aproveitando daquela situação de facilidade para levar a Deus um sacrifício qualquer. De repente já não eram mais só pombos que eles procuravam, ovelhas também haviam sido inseridas ali para serem oferecidas em sacrifício. Então nós vemos aqui que, de uma certa forma, para aqueles que vinham de muito longe, ter ali aqueles animais providos, a intenção de quem o fez talvez fosse até justificável, né? Você facilitar para aquelas pessoas o acesso àqueles animais para que assim eles também pudessem fazer aquele sacrifício. Então não só os animais, mas agora também os vendedores estavam ali e de repente já não eram mais só um ou dois, mas uma verdadeira feira, um verdadeiro ambiente de negócios dentro daquilo que era sagrado. E é interessante nós lembrarmos que a própria palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Já não eram só mais os animais, já não eram só mais os vendedores, mas a Bíblia também fala que ali dentro haviam os cambistas. E quem eram os cambistas? Eram aqueles responsáveis pela troca da moeda estrangeira pela moeda nacional, que circulava dentro de Israel com a imagem de César. E agora já não eram só mais animais, vendedores, eram também cambistas que estavam trocando moedas dentro de um ambiente que era para ser dedicado totalmente a Deus e à adoração do povo de Deus. Então, aquele dinheiro que circulava ali dentro da nação de Israel para aquisição de coisas materiais estava se tornando objeto de uso dentro do templo do Senhor. E no templo de Deus não se poderia haver aquele tipo de negócio financeiro. E simplesmente é o que a gente percebe muitas das vezes nas nossas vidas. Vai chegando uma coisa, a gente deixa, chega outra, a gente deixa, comete um pecado aqui, não se arrepende, comete outro pecado ali, não fala nada, machuca alguém, não pede perdão, fala mal com alguém, não tem humildade para ir lá e restituir na vida daquela pessoa, e de repente a casa de Deus, que é a sua vida e a minha vida, está completamente cheia de coisas que são exteriores àquilo que se pode considerar a casa de Deus. Daqui a pouco a sua vida está totalmente afastada de Deus, daqui a pouco você não tem mais forças para orar, não tem mais forças para ler a Bíblia, não tem sequer a vontade de ir na igreja, de ir na casa de Deus, e daqui a pouco você volta a ser uma pessoa completamente natural.
baseada pelos princípios deste mundo, pelos princípios desta vida. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, muitas das vezes nós é quem deixamos que as coisas que contaminam a nossa carne e contaminam o nosso espírito, uma a uma, bem devagar, de maneira ali bem entrando na nossa vida e vão contaminando o nosso corpo. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, você vai ler comigo o versículo de número 23. O próprio Jesus, ele fala o que é a casa de Deus. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 13, me perdoe os irmãos, diz assim: e disse-lhes, o versículo de número 13, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Tendo a palavra covil aqui como casa, mas vós a tendes convertido em casa de ladrões. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Baseado nessa princípio, quando nós permitimos que coisas exteriores, aquilo que deve estar dentro de nós, passem a fazer parte da nossa vida, nós atraímos também os ladrões. E como eu já vos disse, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10. É por isso que muitas das vezes uma doença acomete a sua vida e você não entende o porquê dela. É por isso que de repente uma tristeza inexplicável chega no seu coração e você não entende o porquê disso. É por isso que você diz: porque tudo está dando errado na minha vida? Porque tudo que eu faço eu não consigo terminar? Por que os meus projetos eu não consigo ter sucesso em nenhum deles? Por que o meu casamento está assim? Por que os meus filhos fazem isso comigo? Simplesmente porque a casa de Deus foi contaminada. Simplesmente porque o sacerdote, que era para cuidar da casa, não cuidou da casa. Eu quero dizer que o mundo depravado de hoje está trocando os valores morais e espirituais. Hoje no mundo, o certo é o errado e o errado é o certo. Há uma completa inversão de valores. E é isso que o ladrão quer para invadir a casa. Ele quer que você não valorize aquilo que de fato é importante. Nós temos que entender que ladrão nenhum entra numa casa para levar coisas inúteis. O ladrão, quando ele vai numa casa e ele entra naquela casa, ele vai procurar as coisas que ali têm maior valor. Só que quando nós deixamos o nosso coração se contaminar pelo pecado, aquilo que nós temos de maior valor, nós colocamos num lugar qualquer da casa. Porque a gente já não valoriza mais. Quando você está fazendo uma limpeza na sua casa, eu tenho certeza que aquelas coisas que já não lhe interessam mais, você as põe ali num cantinho e depois recolhe numa sacola e depois leva ali para o lixo. E é isso que o mundo quer. Que você trate as coisas que são importantes, as verdades espirituais, até mesmo a sua salvação, como algo sem valor algum. E aí vem o ladrão para roubar, matar e destruir. E talvez seja por isso que na sua vida as coisas não estão indo muito bem. Talvez seja por isso que na sua vida determinadas doenças que jamais você pensaria em ter, elas chegaram e bateram a porta. Mas eu quero dizer que os filhos de Deus, eles não podem deixar de estar muito bem alertas. E para que isso não aconteça conosco individualmente,
E nem muito menos isso aconteça na própria casa de Deus. Então cabe a mim e a você guardar esta casa. Cabe a mim e a você guardar o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Veja, um vídeo que nem o nosso não ultrapassa mais do que 50 minutos. E quantas pessoas não assistem só pela metade? Porque acham que não precisam de ouvir a palavra, acham que já sabem de tudo. E é justamente essa a atitude daquelas pessoas que iam para o templo e não levavam o sacrifício. Eles queriam chegar no templo e já encontrar ali tudo pronto. Não queriam ter aquele trabalho de pegar a ovelhinha desde novinha, criar aquela ovelhinha até chegar o momento de levar ela para o sacrifício. Eles queriam chegar lá no templo e encontrar todas as bênçãos, todos os favores de Deus, sem que da parte deles houvesse qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de dedicação, qualquer tipo de cuidado. Quero dizer para você que nós iremos prestar contas sim da nossa vida. Nós iremos prestar contas sim do nosso corpo. A pergunta que talvez seja feita lá no grande dia é: mostra-me tuas mãos. O que fizestes com aquilo que eu te dei? O Senhor te deu um corpo, o Senhor te deu uma alma, o Senhor te deu espírito. A Bíblia diz que quem te fez foi o Senhor e soprou sobre a tua vida o fôlego dele. Então eu quero te dizer que o sangue de Jesus, ele te purifica sim de todo pecado. E é pela palavra que nós somos santificados. Se você ler esta palavra todos os dias e guardar nela o que nela está escrito, o pecado não vai arrazoar a sua vida, o pecado não vai te distanciar de Deus. Eu oro para que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu oro para que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Eu oro para que o Senhor abençoe os teus filhos. Eu oro para que o Senhor purifique a tua vida e que nenhum mal tenha acesso a você. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem abençoa a tua casa. Eu quero fazer uma oração, uma breve oração agora, abençoando a tua casa, em nome de Jesus. Querido Deus, eu abençoo esta pessoa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus familiares. Em tempo de pandemia, Senhor, eu declaro a cura, eu declaro o livramento do Senhor. Mas muito mais do que o livramento do coronavírus, o Senhor já nos livrou, Senhor, da culpa do pecado, da morte, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Cordeiro sem mancha, sem defeito algum, que portanto nós possamos te aceitar, confiar em ti, e se por acaso, Senhor, o pecado quiser nos contaminar, que nós possamos estar atento, nos humilhar, pedir perdão a ti, pedir perdão ao nosso irmão, o marido pedir perdão à esposa, o filho pedir perdão ao pai, o pai pedir perdão ao filho, o amigo ao outro amigo, o patrão ao empregado, o empregado ao patrão, de tal forma, Senhor, que não haja em nós culpa alguma, porque o Senhor nos garantiu o livramento, o Senhor nos garantiu a libertação e a purificação da nossa vida, e nós possamos dizer todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente, no nome de Jesus. Quero dizer para você, não perca no próximo sábado a nossa lição 4 dessa série tão abençoada, Jesus, quem é Ele, vai tratar sobre Jesus declara-se Filho de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, habitando entre os homens. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser, e eu creio que Ele há de querer, no nome de Jesus. Amém.